Rodrigo, obrigada pela sua participação. Bom, o nome jornalismo de dados está na moda, mesmo que os jornalistas já estejam conectados com os números há muito tempo. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria da sua definição para o tema, já que você exerce o jornalismo de dados em um jornal de grande circulação no Brasil. Tá bom, a minha definição, você já começou logo com a pergunta mais difícil, né? Porque a definição, ela é muito, eu acho que não existe, assim, uma regra muito clara, assim, né? Inclusive, eu acho que durante essa conversa, eu acho que é isso que é meio que o que eu vou tentar meio que defender, assim, porque não existe muito critério no que a gente considera jornalismo de dados ou não. Tipo, eu trabalho no Estadão, né, que é entre os três, né, o terceiro maior jornal do Brasil, na circulação. E a gente e o Estadão tem um grupo separado de jornalismo de dados. O Estadão e o Globo tem. A Folha, por exemplo, que é o maior, não tem. Mas não significa que a Folha também não faça jornalismo de dados e acho que eles não têm nenhum repórter específico assim, cara, você é o cara que vai fazer jornalismo de dados. Então, é uma coisa assim, na verdade, ela é muito fluido, assim, as barreiras, né? Já está intrínseco, muitas vezes, no trabalho do jornalista atual, ao uso dos dados, exato. exatamente? Eu acho que sim. Eu acho que tem duas coisas aí. Quando eu comecei aqui no Estadão, foi 7 anos atrás. Ninguém sabia mexer no Excel na redação, sabe? Tipo, nem eu sabia também. Eu acabei aprendendo ao longo desse período e fui cada vez me interessando mais e, óbvio, hoje em dia eu já me viro bem com tabela, com número, etc. Mas não naquela época era zero, não tinha nada. Mas hoje, por mais que a gente seja um núcleo separado do Estadão Dados, tem muita gente na redação que se interessa por dados, que faz jornalismo de dados, mesmo sem estar em contato com a gente, sabe? Que às vezes pode até vir aqui perguntar, tirar uma dúvida ou não, mas que está fazendo matéria pegando base de dados, comparando o número, fazendo algum tipo de análise estatística, né? Mesmo que seja bem mais simples, mas hoje em dia na redação tem um interesse muito maior, porque, igual você falou, é uma palavra que está na moda, assim, de dados, né? Todo mundo quer fazer um pouco, aprender um pouco, e porque não é moda meio gratuita também, né? É uma moda que funciona, porque você consegue melhorar muito a sua produção jornalística, né? Os critérios jornalísticos, assim, que isso é relevante. Então, como é que você vê que é relevante? Tem que ter os dados para ver se esse fato é uma coisa, é um outlier, né? Como a gente diz na estatística, se é alguma coisa que não representa nada, ou se é generalizado. Então, precisa saber se é relevante, saber o tamanho que você vai dar para essa matéria, o esforço que você vai dar. Tudo isso você tem que procurar a base de dados pública, analisar a base, sabe? Então, e leva credibilidade também para o leitor, né? Quando o leitor vê uma exato. tabela ou números, é muito mais factível de que aquilo seja verídico. Exato, eu acho que isso é um ponto importante, porque os jornais, no Brasil principalmente, isso eu acho que tem uma diferença aí da Espanha, né? Os jornais aqui eles são muito pouco transparentes. Isso é uma regra geral, não estou falando de nenhum jornal específico. Não se pode questionar o que a gente publicou, nós somos a gente é o mediador da verdade para o leitor, então acredita na nossa matéria. Mas o jornalismo de dados ele meio que acaba com isso, porque qualquer pessoa pode pegar dados públicos e na sua própria, sabe, não precisa nem ser jornalista, qualquer leitor pode pegar e falar assim, cara, essa matéria do Estadão tá errada, essa matéria da Folha tá errada, essa matéria do Estadão tá pegando pé numa coisa que não importa, que na verdade importante é outra coisa. Então, hoje em dia, todo mundo, assim, os jornais eles são obrigados a responderem mais pros leitores, né? E o jornalismo de dados é uma ferramenta primordial para isso, porque você consegue não só fazer a sua matéria, a reportagem tradicional, mas você consegue deixar os dados abertos para serem publicados, para qualquer pessoa baixar. A gente aqui no Estadão Dados, tudo que a gente faz, os principais projetos, a gente coloca o código aberto no GitHub, qualquer pessoa que quiser baixar, pode baixar e também ver, cara, não, isso aqui você fez errado, ou então isso aqui... várias coisas que a gente faz são escolhas editoriais, né? E essas escolhas editoriais também ficam nesse rastro que a gente deixa digital, assim, e as pessoas podem... Não tem nenhuma justificativa para eu não deixar isso público, entendeu? Então, não tem jeito, não tem muita maneira de fugir Muito agora. bem. Você citou uma coisa interessantíssima, que é, com o jornalismo de dados, a gente dá poder para os dois lados também. A gente dá poder para o jornalista, que acaba fazendo uma notícia, uma matéria, uma informação mais completa, e também para o leitor, que de alguma forma pode contestar com mais força aquela informação. Seria essa também uma boa definição para jornalismo de dados? Eu acho que sim, eu acho que se eu fosse fazer uma definição assim, tentando, né, depois de feito todas as ressalvas que eu já fiz aí para você, mas se eu fosse fazer uma definição, eu pensaria que o jornalismo de dados ele é algo, ele é um jornalismo tradicional, mas voltado, obviamente, à análise de dados e ao método científico. Então, quem trabalha com análise de dados, eu acho que isso traz muito, a gente conversa muito
mais de perto com a academia do que o jornalismo tradicional. E mesmo a academia também está mudando, né? A partir do momento que a academia começa a trabalhar muito com dados, com modelo quantitativo, etc., eles também se aproximam da gente. É muito diferente do que quando eu entrei aqui 7 anos atrás, que não tinha nem aqui nem lá, na academia tinha muito pouco ainda. Você ouviu um especialista meio que para saber, eu estou fazendo essa matéria aqui, eu ouvi algum especialista para botar umas aspas, né, no texto. Mas hoje em dia é muito diferente, porque a gente faz pesquisas juntos, entendeu? Tem bases de dados que eu tenho que os caras me pedem, eu passo para eles. E algumas bases a gente queria trabalhar de algum jeito que a gente não tem o conhecimento, pergunta, pede ajuda para os caras. Então, tem muito do método científico junto. E a ideia por trás do método científico, que é você levantar hipóteses, né, tipo, tentar provar hipóteses, a ideia por trás disso é você também deixar o seu trabalho aberto para escrutínio, né, escrutínio público. Então, não tem como a gente se aproximar da academia e tentar fazer uma coisa um pouco mais científica, um pouco com mais critério, né, vamos dizer, os critérios mais claros e abertos, se você não deixar isso aberto para escrutínio. Então, até porque, assim, o jornalismo de dados, a parte mais legal, né, que eu acho que é a parte mais incrível. A gente consegue fazer matérias aqui, baixando dados públicos que estão aí no site do governo, de qualquer, enfim. Mas, assim, não é porque eu estou no Estadão que eu consigo fazer isso, sabe? Tipo, é diferente do jornalismo de ir lá entrevistar de domínio os deputados. Público. Exato. Porque o jornalista do Estadão, você vai entrevistar deputado, sou do Estadão, aí o cara fala com você. Se você ligar para um deputado, eu sou, sei lá, freelancer, trabalho, o cara não vai nem te ouvir. Então, o jornalismo tradicional, você precisa mais da estrutura do jornal para poder te ajudar a fazer fazer essa reportagem do jeito antigo. O jornalismo de dados ele é diferente porque eu aqui, no meu computador, mesmo se eu estou baixando o dado da Receita Federal, o dado do Ministério da Educação, ninguém sabe onde eu sou, eu consigo fazer os recortes e consigo depois publicar uma matéria com esses dados que qualquer um, não precisa da estrutura do Estadão, sabe? Qualquer um poderia fazer também. É uma ferramenta poderosa. Exato, mas isso também faz com que o nosso trabalho, assim, a gente tem que ser realmente muito transparente, porque, assim, a gente tem expertise para fazer isso, né? Pelo menos um pouco para poder fazer. Mas várias outras pessoas podem ter, não necessariamente trabalham no jornal, e a gente está no pé de igualdade com essas pessoas. Então, a competição agora é uma competição entre aspas, né? Vamos dizer assim, até uma colaboração coletiva, assim, uma construção coletiva junto com a academia, junto com, sei lá, pessoas interessadas, curiosos, e junto com os outros jornais também, jornalistas mesmo. Então, é alguma coisa, acho que muda muito a lógica, sabe, do jornalismo. Com certeza. Agora, vamos voltar um pouquinho no tempo, 7 anos atrás. Como é que os dados se conectaram com a sua vida de jornalista? Como é que foi isso? Você já me disse que os dados já estavam presentes de alguma forma. Mas quando é que chegou esse conceito de jornalismo de dados? Que você entendeu, puxa vida, eu estou fazendo uma coisa nova aí. Quando foi isso? Acho que, não sei, eu acho que até hoje é um processo tão... ele vai indo tão de pouco a pouco, assim, que até hoje eu me fico meio de cara assim, nossa, isso é muito legal, e me empolgo com uma coisa nova, né? Mas assim, a grande verdade é que eu entrei aqui no Estadão, eu era Foca, né? Foi o único lugar que eu trabalhei. Eu trabalhava no Caderno de Metrópole, né? Que é o caderno. Para quem não sabe, para as pessoas aqui da Espanha, que depois nós vamos subtitular, Foca é o jornalista que está iniciando, então, no seu trabalho. Ok. Exato. Eu entrei, foi aqui meu primeiro emprego, né? E era cidades, então era muito assim, lidar com problema de polícia, e cidade, transporte público, e esses assuntos assim, mais do dia a dia das pessoas, mas assim, eu nunca fui muito aquele cara, eu nunca gostei muito, sabe, de vou fazer fonte com os delegados para eles me passarem, sei lá, notícia exclusiva dos crimes, porque eu sempre achei isso, eu entendo que às vezes pode ser legal, mas não é nunca o meu tipo, assim, porque eu sempre tentei ir atrás das respostas meio sistêmicas, assim, sabe? E se você começa a procurar resposta sistêmica para as coisas, e isso é muito interessante, porque a gente trabalha no jornal, e o jornal é diário, e as pessoas assinam o jornal, leem todos os dias, mas eu acho que muitas vezes os jornais eles acabam desinformando do que informando. E eu acho que minha busca pelo jornalismo de dados foi uma coisa meio assim, eu quero ir atrás das coisas que informam, sabe? Então, daí o que você vai fazer? Então, não adianta ficar escutando o caso, um roubo aconteceu aqui, um assalto ali, uma morte aqui, e fazer cada caso separado. Parece que vai ter uma epidemia de crime. Mas vai lá no site da Secretaria de Segurança Pública, vê quantos roubos você teve ao longo do mês, ao longo do ano. Compara, faz um índice, vê se... Aí você vê que, na verdade, os crimes estão abaixando. Por mais que a gente está dando muito crime no jornal, mas a criminalidade pode estar baixando. Então, eu fui vendo assim, cara, eu acho que às vezes... assim, o jornal, na verdade, ele é uma grande história contada, né? E a história, muitas vezes, como um jornal diário, né, muitas vezes ela acaba se perdendo um pouco no caminho.
E o jornalismo de dados me interessou porque era onde eu conseguia essas fontes e para eu poder entender um pouco melhor, assim, sistemicamente, o que estava acontecendo. O que é mais legal, que eu achei que no fim foi que me deu mais empolgação para ir cada vez mais nesse campo, essa possibilidade de eu sozinho conseguir, sabe, tipo, de não depender de fonte, de assessoria de imprensa. Eu acho que essa liberdade... Assim, ter essa independência. É uma independência que você... sabe, você tem um dado, sabe? Não tem como você falar, não, essa matéria sua não existe, tá pegando o pé. Não, tá aqui, olha aqui, sabe? Se você fizer bem feito, não tem muito o que se questionarem na sua matéria. Então, isso tudo esse poder, assim, sabe? Isso tudo foram coisas que me atraíram bastante. Além do fato de eu gostar de matemática, gostar de número. E perceber, obviamente, eu percebi também que existia um grande buraco, na verdade. Que ninguém fazia nada parecido, sabe? E, você encontrou um gap no mercado de jornalista, falou, opa, peraí, ninguém tá fazendo, eu vou trabalhar nisso e vou oferecer um serviço diferenciado, vamos colocar assim, como jornalista. Exato, foi assim, foi até aqui dentro do jornal mesmo, que eventualmente comecei tanto a fazer essas matérias que que já tinham criado, né, um grupo de jornalismo de dados aqui, que era o Estadão Dados, eu não fazia parte, mas aí eventualmente os caras me chamaram para vir trabalhar aqui, e desde isso já tem mais ou menos uns 4, 5 anos, então desde então eu tô aqui no Estadão Dados só fazendo jornalismo de dados, assim, né, meio separado, né, por mais que jornalismo de dados com todos esses problemas da definição aí que a gente já falou antes, né, mas mexendo com dados, tentando fazer método científico, aí pegando todos os temas do jornal, não só cidades, então economia, política, aí tem muito dado, né? Uhum. A gente está num período que cada vez mais, falando mais no caso do Brasil, acho que isso aconteceu antes em alguns outros países que tinha uma cultura de transparência mais antiga, por exemplo, Estados Unidos, né? Os caras já têm uma lei de acesso à informação desde a década de 70. A gente no Brasil, nossa lei de acesso à informação é novíssima, de 2012, 2013. A gente tem cada vez mais órgãos públicos publicando bases de dados na internet, as bases documentadas. Você tem cada vez mais programas livres, softwares livres, cursos online para você aprender a mexer com essas bases de dados. Então, você tem uma época também muito propícia para isso, porque você tem cada vez mais coisa, mais matéria-prima para a gente, sabe? Uhum. E a verdade é essa, que tem muito pouca gente ainda hoje, com todos os cursos que tem treinamento, ainda tem muito pouca gente que quer cair de cabeça assim, no resto de dados, sabe? Agora, você me contou que no Estadão existe uma área específica que trabalha o jornalismo de dados. Você conseguiria me contar as etapas do seu trabalho? Como é que funciona isso? Você tem um briefing do que você precisa escrever, da matéria, e aí você começa a buscar esses dados. Bom, já tô falando demais, conta você que é quem faz. Então, eu não tenho o briefing, porque sinceramente não existe. Já sempre me fazem essa pergunta e não tem muito um processo, vamos dizer assim, muito estruturadinho, assim, sabe? É assim, assim, assado. Cada história é uma história. Várias vezes, eu acho que dá para resumir assim. Algumas vezes, eu aqui, ou a gente, né, eu e meus colegas, nós somos 3 aqui. É um núcleo bem modesto, né? 3 pessoas. Um chefe e 2 carregos nas costas, que são eu e meu colega aqui, o Guilherme. Mas várias vezes a gente se interessa por uma base de dados específica, sabe? A gente, nossa, olha que legal, tem posta no Twitter, e a gente vê uma base nova e começa a fuçar, e aí acha alguma coisa. E aí a gente, né, como nós somos um núcleo separado, a gente procura algum repórter, vamos dizer, se é economia, ou política, ou cidade, a gente procura alguém para poder meio que fazer uma parceria, assim, sabe? Ou um repórter que cobre a área específica. Várias vezes é o contrário também, o repórter vem aqui e fala, olha, eu tô com tem esses dados aqui, mas eu não sei muito bem o que tirar daqui, o que será que dá pra gente fazer? Aí a gente trabalha junto para poder fazer alguma coisa. Cada hora é um caso mesmo. Tem algumas situações que não tem como a gente fugir, por exemplo, eleição. Que acabou de ter aqui no Brasil. Na eleição, é a gente que fica responsável por pegar os dados do TSE, ou quem vota, né, de quais são os candidatos em cada zona eleitoral, quem está para quem, quantos candidatos por partido. E a gente tenta fazer uma análise bem ampla, assim, né, pegando as teorias da ciência política aqui no Brasil que explicam, né, como é que está mudando. Aí isso é uma coisa bem nossa mesmo. Aí nós somos os especialistas, entre aspas, sabe? Uhum. Mas a maioria das vezes é um trabalho muito fluido, sabe? Então é muita conversa de corredor que acaba transformando em pauta, né? E a gente, aqui também, a gente faz meio que artesanal, assim, um processo que a gente faz. A gente pega os dados, a gente escreve matéria, a gente entrevista as pessoas, especialistas, a gente faz os gráficos, né? A gente publica gráfico online, interativo também, meio que tudo a gente faz sozinho, então, ou então com a parceria com outro repórter. Então a gente meio que pega
toda essa gama aí de atividades, mas não tem muita regra exatamente o que a gente vai fazer em cada matéria também, sabe? A gente vê se tem tempo, se isso seria legal ou não. Muito vai também pelo que a gente acha que vai ser legal, que é a parte legal desse trabalho também, né? Dar essa liberdade um pouco pra gente ir mais atrás do que a gente gosta mais também. Agora, pra gente finalizar, duas coisas. Você acredita que o uso dos dados é o futuro do jornalista? Isso é uma coisa. E a segunda, eu queria as suas dicas para as pessoas, inclusive os jovens espanhóis que estão também nos assistindo, que querem começar a utilizar os dados no seu trabalho. Então, qual é a sua dica? Então, se os dados vão estar no futuro do jornalismo, eu acho que não só do jornalismo. Os dados, eu acho que qualquer pessoa que estiver estudando agora, se você me perguntar, medicina, qualquer área, não importa o que você falar, educação física, o mundo daqui a 10 anos vai ser um mundo muito diferente do nosso. E grande parte disso vai ser porque a gente vai ter máquina, base de dados enormes, vai ter muita coisa processando o tempo inteiro. E a gente tem que saber interpretar isso de um jeito ou de não importa a nossa profissão, você vai esbarrar em alguma coisa que você vai ter que saber lidar melhor do que os números que a nossa geração ou algumas gerações anteriores sabiam. Então, é essencial para todo mundo, para o jornalista, mais do que nunca, porque a gente conta a história da atualidade das pessoas, né? Esse é o nosso trabalho, né? Contar o que está acontecendo, a história atual. E como é que você vai fazer isso se você não sabe, assim, às vezes, eu vejo até de vez em quando aqui no jornal umas coisas básicas, assim, as pessoas sabem, como é que calcula essa porcentagem? Então, você vai ter que saber calcular a porcentagem, saber interpretar o que é uma proporção, saber interpretar uma variação positiva ou negativa num determinado indicador, né? Então, população assim, isso é essencial para o jornalista para você poder contar de maneira adequada a realidade, que é o nosso trabalho, né? Para os jovens que estão começando, eu acho, como eu te disse, eu acho que eles estão numa fase sensacional, porque você nunca teve tantos recursos abertos e gratuitos também para você estudar. Então, tem que ficar de olho. Esses cursos online que são gratuitos, muitas vezes, os MOOC, né, que eles chamam, Massive Online Course, quem faz muito é o Knight Center da Universidade do Texas, né, faz em espanhol, em português. Coursera, edX, todos esses sites de cursos, tem introdução estatística, você estuda matemática também, sabe? Não é necessariamente não é só ir direto a jornalismo de dados. Às vezes a gente foca no conceito, mas muitas vezes isso aqui é o quê? Análise de dados, é uma coisa bem simples, assim, sabe? Curso de Excel, é uma análise de dados. O básico já é muita coisa, e eu acho que a partir do momento que você começa a fazer o básico e começar a pensar assim, nossa, eu preciso de aprender a fazer mais, tem mais coisas que eu quero fazer além desse básico e eu não sei fazer. Aí você está no caminho que você vai procurar umas coisas um pouco mais aprofundadas, por exemplo, vai aprender a programar, vai começar a mexer com base de dados. Mas eu acho que o primeiro passo mesmo é começar a aprender a mexer bem no Excel, matemática básica, proporção. O que é meio... Muitas vezes a gente faz jornalismo porque a gente não gosta de matemática, né? Mas não adianta, desculpa, não tem como. Mesmo se você não sabe, mesmo se você quer... Notícia ruim para quem pensou assim, hein? Notícia ruim para quem pensou assim, porque agora as coisas se unificaram. Exato, não tem pra onde fugir. E assim, às vezes você não gosta porque também você tá com alguma dificuldade, mas se você conseguir superar essa dificuldade, fica legal, porque é legal. É você conseguir entender o que está acontecendo ao seu redor, né? Isso é essencial para a nossa profissão. Então, eu acho que começando no básico, nesses cursos online, tem muita coisa no YouTube, sabe? Digita, acho que procurar assim, curso Excel, em espanhol deve aparecer também. Aqui no Brasil a gente tem vários cursos em português que a gente faz, né? Pela Abrage, né, que é a Associação de Brasileiros de Jornalismo Investigativo. Eu dou um curso de banco de dados para eles. Agora eles abriram um curso de introdução ao jornalismo de dados. Eu imagino que deve ter algum similar em espanhol. Mas também, quem quiser em português também não é tão difícil. É bom até que é mais barato, né, em euros, né, em reais, se alguém quiser. Só entrar no site da Abrage. Aí são cursos bem legais mesmo. Muito legal. Rodrigo, adorei a nossa conversa. Obrigada por transferir toda essa informação tão importante, né? Um tema tão importante aí pro jornalismo, para os jovens também que estão querendo entrar na área. Muito obrigada e sucesso aí na sua carreira, viu? Não, obrigado. Boa sorte para você também.